Fala galera, tudo bem? Professor Ali aqui com vocês agora. Uma aula um pouquinho diferente. Hoje vamos trabalhar gêneros textuais, tá? Os tipos de carta. Em um vestibular, normalmente, na maioria dos vestibulares, eles cobram dissertação. Só que alguns vestibulares cobram gêneros textuais, tá? Os gêneros textuais são textos mais específicos. Por exemplo, qual é a grande diferença de uma dissertação, que é um texto argumentativo, para uma carta argumentativa? Para início de conversa, a grande diferença é para quem eu escrevo. A dissertação, ela pressupõe um leitor universal. O meu texto pode ser feito para qualquer pessoa lê-lo. Já na carta, existe um leitor específico, tá? Tanto é que nós utilizamos um vocativo para fazer a referência a ele. Existem algumas outras diferenças. Então, a aula de hoje, nós vamos diferenciar o texto dissertativo de uma carta argumentativa, podendo ser também uma carta do leitor, uma carta ao leitor, uma carta de solicitação, que basicamente mantém a mesma estrutura. Bom, quando nós fazemos uma carta, vou trabalhar hoje com a carta do leitor. Nós temos algumas características prévias. Por exemplo, o leitor expressa opiniões, favoráveis ou não, ou seja, eu posso estar de acordo com aquilo que foi escrito no texto lido ou eu posso ir de encontro àquilo que foi lido por mim. Então, eu preciso ter argumentos. Observem. A respeito do assunto publicado em revistas, jornais ou a respeito do tratamento dado ao assunto. Ou seja, esse assunto eu o li em algum veículo de comunicação. Nesse gênero textual, o autor pode também esclarecer ou acrescentar informações ao que foi publicado, apesar de ter um destinatário específico que nós já veremos. O diretor da revista ou o jornalista que escreveu determinado artigo. A carta do leitor pode ser publicada e lida por todos os leitores do meio de comunicação para o qual ela foi enviada, ou seja, então é um público restrito. Você enviou para o meio de comunicação, seja ele um jornal, uma revista, e quem vai ler são só os leitores daquele veículo de comunicação. Primeira grande diferença. Na carta do leitor, a linguagem pode ser mais pessoal. Pode não, deve ser, porque você vai fazê-la na primeira pessoa. Olha a diferença da dissertação. Na dissertação não existe isso. Empregando pronomes e verbos em primeira pessoa, ou mais impessoal, empregando pronomes e verbos na terceira pessoa. A minha sugestão para textos nos vestibulares. Deixem marcas de sua personalidade. Utilizem pelo menos 3 inserções da primeira pessoa, sejam elas em verbos ou em pronomes. A menor ou maior impessoalidade depende da intenção do autor, protestar, brincar ou impressionar. As características do gênero carta do leitor, texto com intencionalidade persuasiva. Por que é persuasiva? Você vai utilizar argumentos, tá? Então, nesse tipo de carta, nós utilizamos argumentos. Com formato semelhante ao da carta pessoal, apresentando data, isso é importante, vocativo, corpo do texto, expressão cordial de despedida, assinatura e cidade de origem. Ou seja, essas características estruturais, elas são fundamentais em uma carta. Bom, essa é a teoria. Eu poderia muito bem terminar minha aula aqui dizendo: galera, essa teoria de uma carta, agora produza uma carta direcionada à revista Folha de São Paulo sobre um artigo que você leu sobre os protestos contra o presidente. Mas não é assim. Calma. Você precisa entender como é feita essa carta. E nós aprendemos muito por meio dos exemplos. Observem só. Aqui eu tenho uma carta do leitor que foi feita por aluna do curso. A carta começa assim: Campo Grande, 8 de dezembro de 2020. É muito importante o local e a data. Esse local e a data deve ser necessariamente do local onde você estiver fazendo a prova. Se você estiver fazendo a prova em Presidente Prudente, vai colocar Presidente Prudente. Maringá, vai colocar Maringá. Tranquilo isso? Colocou à direita, professor? Sim, à direita. Por quê? Para contrastar com o vocativo. Local e data, vocativo. Prezado senhor Silva. Bom, o vocativo já é um outro aspecto estrutural que é avaliado. O pronome de tratamento utilizado. Se você estivesse fazendo uma carta direcionada ao Papa, você ia utilizar o quê? Vossa Santidade, não é isso? Então você vai utilizar o pronome de tratamento cabível
a pessoa sempre demonstrando respeito. Outra coisa, após o vocativo você não utiliza sinal algum de pontuação, nem vírgula, nem ponto nada. Sou, primeira pessoa, um fiel leitor da revista Veja e há anos não perco edição alguma. Assim, vim por meio dessa carta expressar minha opinião acerca da nova lei antipalmada, trazendo o tema como sugestão de assunto a ser abordado pela revista. Então, primeiro escreve o motivo pelo qual ela está escrevendo a carta. Aí vem uma série de argumentações. Acredito e defendo a educação livre de qualquer tipo de violência. Os filhos são espelhos dos pais, capazes de absorver e refletir aquilo que chega até eles, sendo necessário filtrar comportamentos frente a eles e ter responsabilidade para educá-los. Além disso, caro editor, é muito importante você, no corpo da sua carta, colocar de 2 a 3 vocativos fazendo referência a quem está lendo, tá? Você está invocando-o para o seu texto. Caro editor, uma relação leva anos para ser construída e uma criança confia plenamente no seu tutor e tudo isso pode ser quebrado com um ato violento contra alguém que está em processo de formação e autoconhecimento. Reparem que aqui o aluno ele trouxe uma argumentação. Entretanto, senhor Silva, educar outro ser humano não é uma tarefa fácil e ninguém sabe como é, até ter a experiência. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, um pai, os quais optarão, ou seja, você tem uma série de argumentação relativa ao tema, tá? Ela faz parte de uma carta argumentativa, só que os argumentos são destinados ao editor do texto. Aí vem o desfecho. O desfecho, o último parágrafo, é a pedida. Observe. Dessa forma, concluo que sou contra a lei antipalmada, dá o seu posicionamento. Pois ainda que eu seja a favor de uma educação sem violência, cabe a cada pai e mãe decidir seu modo de criação, desde que não fira os direitos da criança, nem deixe nela sequelas para toda a vida. Responsabilidade em primeiro lugar. Aí vem o agradecimento. Toda carta que alguém ler, você vai ser grato a quem leu o que você escreveu. Então você agradece. O agradecimento aqui. Agradeço pela leitura, senhor Silva, e aguardo um posicionamento por parte da revista Veja. Atenciosamente, aí vem outra parte muito importante. Leitor, que é a assinatura. Só que essa questão da assinatura, muitas vezes, na comanda do vestibular, eles criam uma máscara. Você se passando por uma pessoa. Inclusive, surgem orientações de como assiná-la, tá? Então, para você fazer uma carta do leitor, uma carta argumentativa, uma carta ao leitor, a estrutura basicamente é a mesma. O que muda é o assunto e aqui o direcionamento. Tranquilo, galera? Então, primeiro gênero textual para vocês, carta do leitor. Caprichem no seu texto.